aleluia, 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 aleluia. Esta é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum do que eles me deu, mas que os ressuscite no último dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados, que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. A conclusão do Evangelho de hoje não é uma ameaça. O Filho do Homem vai chegar, estejam preparados. A conclusão do Evangelho de hoje é uma promessa. Um dia ele voltará. Voltará para recompensar, voltará para definitivamente restabelecer a justiça, voltará como um pai que volta depois de um longo período de viagem, que abraça os seus filhos, que os beija, que os enche de carinho, de presentes. É assim que acontecerá no último dia do mundo, quando Jesus voltar, ou antes disso acontecer, quando chegar a nossa morte. Também na nossa morte é o momento da vinda de Jesus. Amados irmãos, hoje a liturgia nos convida a olharmos, se tivermos coragem, olharmos para 3 direções. A primeira direção para a qual a liturgia nos convida a lançar um olhar nesta manhã é para o passado, para as pessoas que já passaram na nossa vida. E esse olhar deve ter 2 sentidos. O primeiro é a gratidão. O que nós somos hoje, nós devemos a tantas pessoas que vieram antes de nós. E nós não queremos que o tempo que esvanece qualquer lembrança nos faça esquecer dessas pessoas. Nós queremos lembrá-las. Como foi bonito no início da missa, nós ouvimos uma grande quantidade de nomes. São lembranças, são pessoas importantes na nossa vida. O segundo sentido de olhar para trás é para rezarmos por essas pessoas.
nós sabemos que com a nossa morte pode acontecer três coisas com a nossa alma. Nós podemos ir diretamente para o céu, se tivermos vivido em profunda união com Deus neste mundo, se não tivermos deixado o pecado lançar suas raízes no nosso coração. Segunda coisa é o contrário. Nós podemos imediatamente sermos lançados na desolação do inferno, se nós tivermos fechado o nosso coração de tal maneira para Deus. Mas também existe uma terceira opção: não ir para o céu, não ir logo para o inferno, mas estar no purgatório. O purgatório é essa fase intermediária que coloca a alma numa situação de purificação. E no purgatório, a alma não pode rezar por ela mesma. No purgatório, somos nós quem devemos rezar por elas, para que elas completem a purificação. E como nós não podemos saber se os nossos parentes já estão no céu ou ainda estão no purgatório, a Igreja nos pede para rezarmos por eles, para que eles completem a purificação e alcancem o reino de Deus. Olhar para trás, para agradecer, para rezar pelos mortos. Mas a liturgia de hoje também nos quer fazer olhar para o futuro. E por isso eu disse, se tivermos coragem, olhar para o futuro e nos darmos conta que também nós vamos morrer, que também nós vamos prestar contas da nossa vida diante de Deus, que também nós um dia seremos convocados no tribunal de Deus, que para nós o Evangelho vai se tornar realidade. O Filho do Homem voltará. Olhar para trás para agradecer. Olhar para o futuro, em primeiro lugar, para me dar conta que a minha vida tem um limite, que a minha vida neste mundo terá o seu termo, terá o seu final. Nas Sagradas Escrituras tem uma frase muito interessante: Senhor, ensinai-me a contar os meus dias e dai ao meu coração sabedoria. O verdadeiro sábio é aquele que aprende a contar os seus dias, que aprende a capacidade de compreender que os seus dias têm um número, têm um limite e, portanto, vive no hoje com o olhar no futuro, porque haverá de prestar contas a Deus. Mas, repito, esse olhar para o futuro não deve ser um olhar para o futuro desconfiado de Deus, como se Deus estivesse ali me esperando para pedir contas de tudo aquilo que eu fiz tão somente. Mas esse olhar para o futuro é uma oportunidade de nos darmos conta que nele, que no futuro, existem dois braços abertos que me aguardam e que um dia dirá: vinde, benditos do meu Pai, vinde para o reino que vos preparei. Olhar para o passado, olhar para o futuro, para, sobretudo, olhar para o presente. Esses dois olhares, passado e futuro, só têm sentido se nos ensinarem a olhar para o hoje da nossa vida. O céu que nós esperamos estar no futuro, ele começa hoje. O céu que nós esperamos um dia entrar, a vida eterna que um dia esperamos participar, ela se dá hoje. Ontem eu dizia, usando um exemplo da vida escolar, os professores no início do ano às vezes dizem: olhe, se você quer passar no final do ano nas provas, comece no início do ano a pensar nas provas finais, ou seja, a nota final, a nota do fim do ano
ela começa a ser construída nos primeiros dias do ano. E o aluno que consegue viver bem o início do ano, quando chega o final do ano, ele está tranquilo, porque ele sabe que a sua nota está garantida, ele sabe que passará de ano. Algo semelhante deveria acontecer na nossa vida espiritual. Se a gente olhar para o futuro e começar no hoje, no presente, a nos prepararmos para o futuro, nós seremos como homens que estão esperando o seu Senhor voltar. E que não importa a hora que o Senhor voltar, Ele estará pronto para servir o Senhor. E diz Jesus: felizes os empregados que o Senhor os encontrar assim, porque o próprio Senhor, passando, vai servi-los. O reino dos céus é este lugar onde nós seremos colocados à mesa do Senhor. Seremos colocados à mesa do Senhor e Ele nos servirá e encherá esta mesa de eternidade, como diz os Salmos. Alegria ao vosso lado, delícias eternas. Em conclusão, amados irmãos, hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de recordação. A palavra recordar significa trazer novamente ao coração, recordes, trazer novamente ao coração aquelas pessoas que Deus colocou na nossa existência e que nós queremos lembrá-las. Mas não é um lembrar simplesmente reavivando um passado que não existe mais. É um lembrar fazendo memória diante de Deus. É um lembrar em oração. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: quem pensa em quem ama, reza por essas pessoas. Nós poderíamos dizer hoje, recordar aqueles que amamos significa rezar por eles. E rezar por eles significa reconhecer a gratidão que eles merecem. Que eles não são um nome escrito numa fria lápide de um cemitério, mas que eles são presença constante, até no hoje da nossa vida, porque as marcas que eles deixaram são indeléveis na nossa história, porque não estão escritas em qualquer lápide, mas estão escritas no coração, no centro de cada um de nós, no centro de cada vida de cada um de nós. Lembremos os nossos irmãos, mas também tenhamos a ousadia de olhar para o futuro e colocarmos o hoje a serviço desse futuro. Amém. Cantemos o ofertório.